Olá, pessoal. Olá, aqui é Alan Duarte, do canal Saúde com Ozônio. Estamos aqui com mais um episódio do podcast da saúde. Hoje eu estou um pouco órfão aqui, a mesa está vazia, o Augusto não está presente hoje, porque hoje é um dia atípico, né? Estamos apresentando esse programa aqui de Brasília, tá? Vou explicar aí para vocês o motivo porque nós estamos em Brasília, mas o universo ele conspira a favor de coisas boas, né? Então, esse encontro que a gente está promovendo aqui foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Então, hoje a minha responsabilidade é muito grande porque eu estou aqui com o Dr. Coimbra, que é um dos fundadores, cofundadores da ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, e também agora com o Dr. Antônio, que ele é o atual presidente da ABOS e também da WFOT, que é o World Federation Ozonoterapia, né? Traduzindo, né? Federação Mundial de Ozonoterapia. Então eu quero pedir para vocês aí mandarem as perguntas se vocês tiverem aí para a gente no chat, tá? Agradecer a todos que estão acompanhando a gente e vamos começar esse bate-papo aqui porque a gente tá muito ansioso e quer que as coisas sejam aí bem fluídas para que vocês possam entender um pouco como é que surgiu essa história da ozonoterapia, em que ponto que nós estamos hoje e qual que é o objetivo, né, principal desse tema, tá bom? Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, doutor Coimbra. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Nosso podcast, doutor Antônio, ele é 100% voltado para as causas nobres da ozonoterapia. A gente quer que quanto mais pessoas forem alcançadas com essa técnica, né, essa prática terapêutica que a gente sabe que faz a diferença, né, em muitos casos, né, como o doutor Coimbra disse também, que às vezes em alguns casos específicos a ozonoterapia resolve sozinha, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito bom ter o senhor aqui hoje e eu contar um pouco como é que foi esse começo, né, de história da ABOS e como é que hoje a gente está aí. Você assumiu agora a Federação Mundial de Ozonoterapia, eu acho que duplica a responsabilidade, né? E a gente no Brasil ainda tem alguns ajustes, né, que precisam ser realizados para a ozonoterapia de fato ser encarada aí como uma terapia médica, né, uma terapia complementar, uma terapia com respeito aí por todos os órgãos competentes. Muito obrigado. Meu amigo, agradeço o convite. É uma honra estar aqui do lado do professor Coimbra, um ícone, uma figura. Não exagere que você gosta de professor não, viu, doutor? Não, mas o isso professor aqui é você e eu vou lhe interromper só para lhe falar da nossa alegria de ter nesta mesa, no dia de hoje, o brasileiro que conseguiu ser o primeiro sul-americano, né? Americano. Primeiro americano, presidente da Federação Mundial de Ozonoterapia. Dr. Antônio está acumulando, olha a importância desta reunião. Ele está acumulando a presidência da ABOS e a presidência da Federação Mundial de Ozonoterapia. Em benefício da ozonoterapia no Brasil, sem dúvida nenhuma. Desculpe ter interrompido aí. Agradeço sua apresentação, suas palavras são honrosas, vindo de uma pessoa, de uma referência tão forte aqui da ozonoterapia no Brasil. Eu, quando comecei a fazer ozônio há 15 anos atrás, o senhor já tinha uma estrada aí com isso. Isso me trouxe, são pessoas como o senhor que trazem exemplo, né, para a nova geração, para novos profissionais que buscam benefício do seu paciente, porque isso foi como chegou a mim. A ozônio chegou a mim dessa forma. Eu fui para a Europa, eu sou geriatra, fui para a Europa fazer uma pós-graduação em geriatria e conheci a ozônio lá na Europa. Então, eu disse, vou trazer a ozônio para mais um tratamento dos meus pacientes. E quando a gente chega aí no Brasil, encontrei o senhor, encontrei o doutor professor Conrad, que também é um alemão que está hoje na Alemanha, entre outros aí que já foram presidentes da associação, foram um exemplo para mim, para começar essa caminhada de admiração e de paixão mesmo, de querer tornar aquilo um benefício para todos os brasileiros. A gente viu isso acontecendo na Europa, em outros países da Ásia, né, China muito forte, né, Estados Unidos, Cuba, e a gente diz, por que isso aqui no Brasil não está desse jeito? Então a gente vai trabalhando, pesquisando, vendo como é
torna isso legal no Brasil. Essa é a nossa grande luta hoje, porque eu não tenho dúvida do benefício da ozonioterapia para os pacientes, mas assim, há uma luta, eu como médico sou prova disso, de uma luta para a gente tentar regulamentar isso entre os médicos. É uma luta de mais de 10 anos aí com o CFM, uma luta no bom sentido, não é uma luta aguerrida. Hoje eu, como presidente da ABOS, a gente tenta um relacionamento saudável com a ABOS, com a CFM, com a AMB, e hoje vou lhe trazer uma informação boa. A gente tem 3 instituições fortes da medicina no Brasil: o CFM, Conselho Federal de Medicina, a AMB, Associação Médica Brasileira, e a FENAM, Federação Nacional dos Médicos. A FENAM já nos apoia. O ano passado, no nosso Congresso Internacional, o presidente da FENAM esteve presente no nosso congresso, ele se fez presente, fez um discurso de apoio, e ele é um dos nossos fortes apoiadores hoje dentro da regulamentação da ozônio entre os médicos, né? Então, a gente tem tido um trabalho bacana. Eu assumi a presidência da ABOS, infelizmente, para a morte do nosso colega Arnoldo de Souza, Arnoldo Veloso, agora recente, e foi por conta do Covid, foi uma morte lamentável, e eu acabei assumindo a presidência. Foi fato novo, eu tinha muitas coisas acontecendo na minha vida naquele momento, mas eu recebi um chamado. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu como vice-presidente, eu vou contar essa história que a gente está aí. Não, nós estamos aqui para isso. Mas são coisas que acontecem, da mesma forma quando você começou o podcast falando do universo conspirando, né, ajustando as coisas, direcionando, né. O que aconteceu comigo foi o seguinte: o doutor Arnoldo era presidente da ABOS, e ele pegou Covid, ficou em tratamento, ficou internado, e eu sonhei com ele 2 vezes, ele internado, e ele tocando no meu ombro, uma coisa incrível. Não sabia o que dizia, parecia que ele estava me orientando de alguma forma, né? E eu tive que, como ele ficou mais de 1 mês internado, eu tive que iniciar as reuniões, começar a gestão efetivamente, porque a gente não tinha ali um prazo, né, um tempo para saber quando é que ele ia voltar. Foi quando, no dia do meu aniversário, ele faleceu. Eu não entendi, eu acordei, fiz minha festa de aniversário em casa, meu almoço. À tarde eu recebi o comunicado. E assim, um ano todo, eu até me arrepio quando eu falo dessa situação, porque dentro de todos os dias do ano, no meu aniversário acontecer isso. Assim, e eu estava, alguns dias antes, eu estava na dúvida de ser assim, será que eu vou fazer o que com a presidência? Eu vou chamar uma nova eleição? Eu vou assumir essa presidência? Quando aconteceu, no dia do meu aniversário, eu disse, não, isso é um aviso. Eu tenho que assumir essa responsabilidade daqui para frente. E aí foi quando eu tive que tomar pé da situação administrativa com mais profundidade, a parte financeira, a parte de pesquisas, a parte de coordenação de cursos e tal. Então, muita coisa, era um mundo muito, muito amplo. Eu, como vice-presidente, eu fazia retaguarda, mas não estava tão profundamente participando das causas. Um pequeno detalhe, né? No auge de uma pandemia. No auge de uma pandemia. E é um desafio muito grande para a área da saúde, né? Muito. Inclusive... o ozônio foi muito polemizado nessa época. Na verdade, politizado. Politizado. Né? Como muitas coisas foram aqui no Brasil politizadas e que acabaram, diria eu, aí tirando um pouco o rumo do resultado final do negócio. Nós tivemos, eu acho que o resultado do Brasil final, em relação à vacina, em relação à situação que nós estamos hoje, é uma situação boa, mas poderia ter sido melhor, poderia ter acontecido menos mortes, se o debate médico, o debate terapêutico tivesse existido com mais ciência, com menos política, né? Sim. O que houve foi muita política, então partido A, partido B, grupo A e grupo B se enfrentavam constantemente. Você não podia falar que uma vitamina C era boa, que se o outro lado não queria mais tomar vitamina C. Então era uma coisa absurda. Mudava de calçada. Não, era uma coisa absurda. Eu conheço pessoas que tomavam vitamina D, e quando o outro falou da D, não pode mais porque é o outro time que está tomando vitamina D. Não pode. Isso é absurdo, um negócio desse.
Então, o Arnoldo fez uma coisa, ele conduziu bem a parte de gestão durante a pandemia, inclusive fez um congresso maravilhoso, 2 congressos ele conseguiu fazer ainda durante a pandemia, um congresso híbrido e outro totalmente online, foi uma coisa maravilhosa, nos deu um grande exemplo para hoje. Eu já fiz depois disso outro híbrido, já fiz outro online e agora a gente vai fazer um presencial. Foi um desbravador, fez uma gestão muito boa, mas eu tive que assumir e eu costumo dizer a meus amigos que amigos e pacientes que nós somos seres em constante evolução. Em constante evolução, em constante melhora. Todo dia eu chego aos meus pacientes e digo, temos que melhorar o seu tratamento. Digo para os meus funcionários, nós temos que melhorar a performance de trabalho aqui dentro. Isso é importantíssimo. Você falou de paixão. Eu realmente nunca neguei de que desde o início, quando eu fui assistir o 4º Congresso Internacional sobre Ozonoterapia e vi ali reunido o mundo todo, isso em 2004, já estavam realizando o 4º Congresso Internacional de Ozonoterapia e eu tinha ouvido falar de ozônio há pouco mais de 15 dias. Olha. E realmente saí desse congresso apaixonado e essa paixão só veio aumentando na medida em que eu comecei a fazer a ozonoterapia, atender pacientes, verificar a extensão da frente onde o ozônio poderia e pode ajudar. E não me conformo que o Brasil esteja tão devagar no item de regulamentação da ozonoterapia. Mas o meu compromisso, embora eu tenha parado de clinicar, o meu compromisso com a ozonoterapia, com a regulamentação, continua de pé. E por isso, e te agradeço muito a presença aqui hoje, por isso eu individualmente busquei um contato com a Anvisa, que, para a felicidade minha e eu acho até para a felicidade do futuro da ozonoterapia, deve ser realizado hoje à tarde. E aí veio aquela coincidência que você já falou. Você lembra que eu te telefonei, você diz, eu estou sentado aqui querendo saber se eu vou para Brasília ou não. Eu falei, vai, pelo amor de Deus, convite, né? Vai para Brasília, porque eu estou indo para lá e a sua presença, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer demais o diálogo que nós teremos com o pessoal da Anvisa, né? Vamos de bandeira branca, nós queremos paz, nós queremos velocidade, porque a população brasileira está perdendo oportunidades. Então, agradeço a você, agradeço muito a doutora Ozânio por estar patrocinando esse encontro aqui, onde está o Alan, que representa a doutora Ozônio, onde está o nosso presidente da ABOS acumulando a presidência da Federação Mundial, e eu, que sou um escoteiro, mas um escoteiro determinado a dar tudo aquilo que eu possa dar no sentido de que se regulamente. Eu tenho experiências extraordinárias com o tratamento com ozônio, e não posso, acredito que eu não possa cruzar os braços e aceitar algumas injustiças. Concordo. Com certeza. Acho que algumas revoluções que existem no mundo afora, muitas vezes foi feita por causa de guerra, né, luta armada, e esse não é o objetivo nosso aqui. Eu acho que o canal Saúde com Ozônio, doutor, só para a gente pontuar isso aqui sempre, como eu não sou da área da saúde, né? Eu não tenho Você não era, né? Porque agora... essa formação técnica... Está na sua logo. Exatamente. Como é que foi o objetivo desse negócio aqui? Quando a gente fundou o canal, o objetivo era o quê? Tinha uma ponta que não estava amarrada nessa história toda. Por quê? A ABOS, que sempre capitaneou todo esse processo da ozonoterapia, é uma entidade, né, focada em profissionais da saúde. Então, você multiplica o conhecimento através de você treinar as pessoas, capacitar elas para elas poderem exercer a ozonoterapia de uma forma ética, de uma forma responsável e principalmente com competência. E nós, do canal Saúde com Ozônio, pensamos que eu conheci a ozonoterapia, fui paciente do Dr. Coimbra. Foi assim que eu conheci a ozonoterapia. Quando eu cheguei e comecei a fazer, eu vi os resultados em mim, nas pessoas que eu estava acompanhando na época, eu falei, não é possível que um negócio desse não seja divulgado. Então, esse negócio da divulgação, de você falar sobre isso, sobre os temas, sempre teve na minha veia isso.
Então foi a primeira, eu juntei com alguns colegas, e a primeira atitude que nós tivemos foi realmente gravar um vídeo com o Dr. Coimbra, foi uma entrevista, e esse vídeo, assim, sem pretensão nenhuma, com equipamento bem ruim mesmo, a gente alcançou ali 100 mil visualizações num espaço curto de tempo. E aquilo foi tornando uma coisa gigantesca. O Dr. Coimbra chegou até a brigar com a gente, porque estava lutando muito com o consultório dele. Ele falou que o negócio não era esse, ele não queria atender nessa velocidade. Você imagina, o Dr. Coimbra, na época que eu conheci ele atendia 4 pacientes por dia, né, de um determinado horário. Tinha a parte de enfermagem que atendia mais. E ele trabalhava meio período só. Nós começamos quando surgiu esse vídeo, o pessoal começou a ir atrás do Dr. Coimbra, ele passou a atender 50 pessoas em meio período. Então, assim, porque o pessoal estava desesperado, estava procurando alguma coisa que pudesse ajudá-los. É assim, volto a dizer que o compromisso com a ética também existe. Não quer dizer que a ozonoterapia serve para tudo, essa não é a história. Mas eu pude comprovar... Mas serve para muita coisa. Exatamente. E eu acho que a nossa obrigação é divulgar isso, porque exato. algumas dessas muitas coisas não têm tratamento na medicina ortodoxa. Exatamente. Então, eu acho que cabe a nós não podemos esconder resultados. Exato, e a gente tem que fazer essa divulgação de uma forma... Eu sempre procurei referências, né? No começo, quando a gente criou... Depois do vídeo que a gente foi criar o site, o blog, a gente pensou, pô, como é que você faz para criar um conteúdo desse para você dar visibilidade? Porque quando você cria um blog, hoje a maioria das pessoas, se você perguntar para 10 pessoas, falar, se você vai fazer uma pesquisa de algo que você quer comprar, para algum lugar que você quer viajar, onde você vai? As 10 vão responder Google. Então, assim, nós criamos um conteúdo com uma linguagem bem mais acessível para a internet, mas sem deixar de observar as referências. Então, qual era o meu trabalho no começo? Eu pegava ali os trabalhos científicos que estavam liberados, que não era tudo que estava liberado, e fazia um resumo daquilo lá, mandava para uma produtora de conteúdo para a gente poder fazer a parte de tecnologia e a gente ranquear o ozônio no Google, porque isso nem existia, cara. Se você olhar, tem uma ferramenta chamada Google Trends, que a ozonoterapia, o ozônio, nem tinha nada, nem aparecia. Depois daquele processo de 2017, a gente já vinha fazendo um trabalho. O nosso blog ele chegou a alcançar 100 mil acessos orgânicos por mês. Entendeu? Então, assim, é muita coisa. Isso de uma forma bem ampla, divulgando para todo mundo. Todo mundo ganhou. Hoje a audiência do nosso blog ele é internacional. Hoje nós somos vistos em mais de 8 países, assim, com frequência. Depois do Brasil, Portugal e Angola. São os 2 países que leem as coisas que a gente escreve. Então, assim, eu acho que a gente está aqui diante de uma situação que é favorável para todos, mas isso tudo teve um começo. E a gente está aqui para falar principalmente da BOS. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é a BOS. Tem muita gente que não sabe. Quando a gente fala a BOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, tá, mas o que é a BOS? Aí eu queria que você, doutor... Antes de falar da BOS, eu quero dizer que além do seu trabalho, sim, né, que você relatou aí, brilhante para chegar, para atingir essa sim, quantidade de público, tem também um interesse no assunto muito exato, forte, né? Você vê hoje, professor, tanta quantidade de gente que nos procura automaticamente. É uma coisa, o benefício é tão grande que um vai falando para o outro vai falando para o outro e chega, é uma coisa automática. Sim. É uma coisa automática, o beneficiado maior, que é a população, os pacientes, busca, porque ele muitas vezes está cansado daquele tratamento só com remédio, um tratamento que não está evoluindo ou que um tratamento que não está sendo o resultado esperado. Quer buscar outra coisa e ver na ozônio um complemento, uma solução, uma alternativa em alguns casos, né? Sem dúvida. Uma das coisas que a gente luta pela regulamentação da ozônio no Brasil é tornar isso realmente uma terapia oficial, que esteja no SUS, já foi regulamentada pelo SUS, já foi registrada pelo SUS em 2018. Porque o que acontece? O paciente particular, ele termina achando uma clínica ou um médico que pratica a ozonoterapia. Mas é aquele paciente de pequeno poder aquisitivo que só tem acesso ao SUS. E aquele outro que ele pertence, ele paga um plano de saúde. Mas se não vem a regulamentação, não vai chegar no SUS e não vai chegar nos planos de saúde. Já teve, né?
já foi aprovada dentro do Ministério da Saúde, Os dentro PICs, do SUS, né? Os Práticas PICs, exato. integrativas Já está lá complementares. aprovado. O próximo passo é a aprovação do PL, o PL da ozonioterapia. Aprovando esse PL, eu creio que aí torne acessível emendas, recursos para as instituições públicas para poder chegar assim nessa ponta aí que hoje não tem acesso à ozonioterapia, né? Exato. Então, é uma luta nossa, é uma luta da ABOS, uma associação que surgiu lá atrás, há 20 anos atrás, quase, também participou da Participei fundação. com me orgulho muito, porque o médico que não podia sair do Brasil para fazer um curso fora, né, ele não tinha opção. Ora, atualizar, né? Exato. A fundação da ABOS teve essa importância. Quantos cursos aconteceram nesses... Foi 2006 que nós fundamos a ABOS, né? Já tem 16 anos. E nesses 16 anos, eu acho que sempre teve 1, 2, até 3 cursos todo ano. 34 cursos. 34. Cursos entre nacionais e internacionais, como se fosse um congresso de atualização. Então aconteceu muita coisa. Isso alegra, porque você vê que o interesse existe. O interesse do profissional de saúde existe. O interesse do paciente existe. Porque aquela história da rádio peão, né? Muita gente, a maioria dos que se beneficiaram da ozonoterapia terminam transferindo no boca a boca. No boca a boca, e eu tive época que eu pedi até para o pessoal, não vem mais aqui não, porque ia gente de tão longe. Falei, não. Então, uma das coisas que me impressionou foi isso, porque o Dr. Coimbra, São José dos Campos, eu chegava lá, São José do Pinhal, Paraná, nas placas dos carros, foi a primeira coisa que eu comecei a olhar. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Foi bem no começo, quase ninguém fazia. Hoje, praticamente toda a região, não vou dizer toda a cidade, mas toda a região tem alguém que pratique a ozonoterapia. Então a coisa está mais bem distribuída. Mas o que dói na minha alma, é aquele pobre salário mínimo ou desempregado que tem uma patologia que poderia se beneficiar com a ozonoterapia, mas não tem um endereço para ele procurar, porque o endereço dele seria o SUS. E o SUS ainda está regulamentando mesmo aquelas práticas que o então ministro da Saúde, acho que era o Ricardo, Era. O Ricardo teve lá na minha cidade, bem no finzinho do mandato dele. Ele estava para renunciar para poder se candidatar de novo. Fez uma audiência pública, eu fui até a audiência pública, fiz um ofício para ele, entreguei em mãos, sintetizando a minha experiência na ozonoterapia e a minha incompreensão de que o governo não tivesse se movimentando para ouvir a nós. E acho que aquilo até ajudou o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, a aprovar, né? Sim, ele incluiu, né? Ele incluiu nas práticas integrativas. Nas práticas. E isso torna a ozônio uma terapia prática integrativa dentro do SUS, já reconhecida pelo Ministério da Saúde, oficial. Só que há o debate aí, né, com a Anvisa, com o CFM, os conselhos das outras áreas de odontologia, de veterinária, já aprovaram isso. A gente está na luta para resolver isso entre o Conselho Federal de Medicina, porque eu, como médico, sofro muito, porque é uma terapia que a gente poderia estar fazendo uso, né, com nossos pacientes, e a gente fica limitado, porque há uma regulamentação de que a ozonoterapia para médicos só pode ser feita a partir de um trabalho experimental. Sim. Isso no resto do mundo, eu que viajo o mundo todo, o senhor também, isso não é o que acontece. Na Europa toda, já levei, inclusive, parlamentares para a Europa. A gente teve uma audiência pública, umas 3 ou 4 audiências públicas na Câmara dos Deputados, debatendo a ozonoterapia. Nessas audiências públicas foi sugerido por mim uma viagem para a Europa, uma missão, na verdade, uma missão parlamentar, onde a gente iria, em loco, ver como funcionava a ozonoterapia naqueles países. Fomos para Portugal, fomos para vários hospitais públicos, fomos no conselho, o similar, o Conselho Federal de Medicina deles, fomos ao congresso, debatemos a ozônio lá, e eles olhavam assim para a gente: vocês estão debatendo isso por quê?
Aqui pra gente está tudo ok. Aqui pra gente funciona. Vocês estão vendo nos hospitais os Ô, beneficiários. Antônio, O que eles falam? A gente que descobriu vocês. estão querendo reinventar a roda. Gente, olha, tem pressa, a dor tem pressa, a dor tem pressa. Tem gente sentindo dor aí que poderia ser atenuada significativamente pela ozonoterapia. Aconteceu um fato em Portugal, eu gosto de lembrar dessa, a gente estava almoçando com os deputados que foram, eu, na época, como vice-presidente, o Arnoldo como presidente da ABOS, a Maria Emília também estava lá presente, ex-presidente da ABOS, e outros representantes da Anvisa, outros órgãos aqui do Brasil. E estava na ponta da mesa alguns deputados portugueses e estava o presidente da Associação Federal deles de Medicina. E um deputado nosso aqui perguntou para ele, vocês reconhecem a ozonoterapia mesmo? Vocês têm alguma dúvida da eficácia, do resultado e tal? Aí ele olhou assim, ficou calado, olhou para a deputada, era uma deputada, e disse assim, eu não tô entendendo essa pergunta. E falando-se no mesmo idioma, né? Sim. Porque português, Portugal. E aí ela disse, não, o senhor reconhece completamente a eficácia, o tratamento. Ela disse, essa pergunta, para mim, é como se perguntasse para mim se o paracetamol e a dipirona funciona para dor de cabeça. Eu tenho tanta certeza que a ozônio funciona, convicção nisso, que eu não tenho dúvida em responder que é indicadíssimo para os pacientes com dores. Né? Em Portugal é muito forte o uso com dor. A gente visitou 3 hospitais públicos lá em Lisboa, onde teve um que a gente visitou que tinha 300 pacientes por dia fazendo ozônio. 300. Gente, 300 num hospital. 300 por dia. Agora, a população de Portugal é quanto? Mas isso era um, né? A gente visitou 3 e fora, a gente não visitou o país todo, né? Então é absurdo a gente não ter isso, como tem na Alemanha, em vários hospitais, muito forte na Alemanha, muito forte na Itália, na própria Rússia, na China, muito forte, na Romênia, forte. Então, assim, estamos atrás, por que isso, né? Será que só nós estamos certos, o resto do mundo está errado, né? A não regulamentação da ozonoterapia é uma injustiça com a população brasileira. Concordo. É uma injustiça. E pode ser temeroso também, né, doutor? Porque a partir do momento que você não regulamenta qualquer coisa que seja, principalmente na área da saúde, você corre o risco de você ter maus profissionais executando a técnica de forma errada e aí prejudicar o paciente, porque isso... Os aventureiros aparecem nesse momento. É exatamente isso. Você não regulamenta, os profissionais capacitados não podem praticar ozonoterapia, mas a população vai sabendo que a ozonoterapia é realmente uma ferramenta importante e aí surgem os aventureiros que começam a exercitar aquilo que deveria caber ao profissional de saúde. Aproveitador de momento, né? Exatamente. Isso é um debate forte. Depois que eu assumi a presidência, eu tenho discutido muito com os parlamentares, com os deputados e com os senadores sobre isso. Inclusive, foi no ano passado, na minha gestão, que a gente conseguiu tirar, depois de 4 anos, o processo do projeto de lei da ozonoterapia ficou na Comissão de Seguridade Social e Família 4 anos, mas não ficou parado, não. Teve vários debates, audiências públicas, como eu falei, uma missão parlamentar para fora, muita discussão, mas teve um período que houve aquele período que o pessoal ficou assim, olha, não tem o que fazer, a gente não vai conseguir avançar. Foi quando, aí já na minha gestão, eu resolvi visitar um por um deputado e dizer assim, olha, o que está faltando entender aqui? A gente está perdendo tempo, a população do Brasil poderia ser beneficiada, os profissionais estão sendo os profissionais éticos, corretos, não estão praticando a ozônio, porque não podem. E os outros aproveitadores estão se usando nesse momento que não tem regulamentação, não tem lei, para fazer o que querem. Então, está se prejudicando, vamos esperar o quê? Alguém ter algum problema com ozônio de saúde, porque está sendo feito de forma errada, para depois a gente tomar alguma atitude? Então, foi dessa forma, e mostrando os benefícios no mundo todo, como se tem feito, e como tem de estudo já no Brasil, quantos profissionais estão fazendo de forma correta aqui no Brasil, que a gente conseguiu aprovar lá nessa comissão
com 2 votos apenas contrários. 2 votos, de mais de 50 deputados lá presentes. Depois foi para a CCJ, não tivemos nenhum voto contrário. Então, entre um trabalho de esclarecimento, de convencimento e de mostrar, de sensibilizar, que é o que a gente vai tentar na Anvisa também, sensibilizar as autoridades com a causa, né, professor? Eu não sei se você sabe, Antônio, que eu fui deputado federal 2 mandatos, teve 2 mandatos. E no primeiro mandato eu fui presidente, na época era a Comissão de Saúde. Agora é Saúde e Seguridade, né? Mas eu fui presidente. E eu tive a alegria, olha, imagina, naquela época o Brasil não tinha uma política de saúde. Não tinha uma política de saúde. Era assim, os pacientes que tinham carteira assinada, como se dizia na época, recebiam algum benefício na área da saúde do seu instituto, do IAPB, IAPTEC, IAPI, INSS e por aí afora. Os que tinham dinheiro eram pacientes particulares, pagavam a conta e tudo bem. Porém, quem não tinha carteira assinada não tinha nenhum benefício do Estado, da nação, quando doentes tinham que procurar as instituições filantrópicas. E eu nunca aceitei aquilo, eu achava que era uma injustiça muito grande, até porque, né, na minha vida de família muito pobre e tal, eu via as dificuldades. Eu combinei com os companheiros lá da Comissão de Saúde e nós realizamos o primeiro simpósio sobre Política Nacional de Saúde. E pedimos aos secretários de saúde dos estados, dos municípios, que trouxessem sugestões para que o Brasil criasse um sistema de saúde. E a turma do Arouca, lá do Rio de Janeiro, Sim. Trouxe e apresentou nesse simpósio, nesse primeiro simpósio de Política Nacional de Saúde, a ideia de um sistema de saúde único, universal e gratuito. Que coisa. Nasceu ali, e eu tenho provas disso, nasceu ali no primeiro simpósio sobre Política Nacional de Saúde, a ideia que, na época da Constituição, entrou para ser um artigo que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nasceu o SUS ali naquela iniciativa que nós, da Comissão de Saúde, tomamos em 1979. Olha que bacana. E o SUS, que é exemplo, é um projeto, exemplo para o mundo todo. Muitos países tentam copiar, né? É um programa complexo, mas se uma boa gestão, bem controlado, bem dirigido, ele é fantástico, não tem igual no mundo, né? Sim. Inclusive inclui esse negócio de tratamento, de vacinação, de cirurgias, de acompanhamento de pacientes. Tudo interligado, é tudo conectado, é uma coisa maravilhosa. Visitador sanitário. Visitador sanitário é uma coisa, sem não dúvida. Tem igual mais completo no mundo, né? Então é uma coisa maravilhosa. Exato. Que bom saber eu não sabia dessa Bom, novidade. então eu vou te contar outro caos. Sempre se reclamou que o SUS não tinha, vamos dizer, um orçamento para o SUS. No meu segundo mandato, que aconteceu depois de 12 anos, eu tive um mandato de 79 a 82, depois eu não fui para a reeleição, depois eu tive 2 mandatos de deputado estadual e depois eu tive outro mandato de deputado federal. Nesse segundo mandato de deputado federal, o ministro era o Adib Jatene. Tá? E o Adib Jatene, claro, não aceitava que faltasse dinheiro para atender às exigências da saúde. Um dia, ele foi lá na Comissão de Saúde e falou, olha, eu fiz aí um estudo e tal, nós vamos trabalhar para que haja um imposto que seja destinado à saúde. Foi quando nasceu aquela ideia do imposto único. Olha aí. O imposto único nasceu por iniciativa do professor Adib Jatene, então ministro da Saúde, e nós, da Comissão de Saúde, saímos junto com ele, visitando deputados, líderes, etc., dizendo, olha, nós vamos apresentar um projeto de um imposto único, assim, assado, que é para cobrir exatamente, para termos um sistema de saúde
que não vai faltar dinheiro. Que coisa maravilhosa, hein? E ele pediu demissão porque quando saiu o dinheiro não mandaram para a saúde. Ele pediu demissão. Isso. Você vê que o pioneirismo... Coisas do Brasil, né? Exatamente. Assim, a gente vê histórias, né? Pessoas competentes como o doutor Coimbra, certamente como você, doutor. A gente não tem muito acesso à informação aqui. Por exemplo, voltando um pouquinho até a pauta aqui de falar da BOS, eu acho que hoje a BOS, ela ocupa aí uma das posições, não só mais importante na ozonoterapia, isso com certeza, mas fundamental para o futuro da saúde. Por quê? A ozonoterapia, eu tô até com um estudo aqui da Celina Ramalho, né, que a gente vai entregar lá na Vida, sobre a viabilidade econômica da ozonoterapia. Não tenho dúvida que a ozonoterapia vai ajudar muito a reduzir esses custos, né, e melhorar o paciente e tentar evitar o caso de amputação, por exemplo. E a BOS, ela tem, assim... Falar em amputação, você viu quanto o Brasil gastou ano passado com amputações? Você leu no jornal? Não li, mas é absurdo. Vou te falar. 226 milhões e uns quebrados foi o que o Brasil gastou, pelo que foi publicado, com amputações absurdo. O ano passado. 3 membros por hora. E mais da metade causados por complicações da diabetes. Que o ozônio, na minha experiência, pode prevenir esse tipo de amputação. Exatamente. E a BOS, nesse caso, tem um papel fundamental porque é o seguinte, vamos imaginar que... Vamos fazer uma conta aqui básica. Se lá a gente atendia 300 pacientes em Portugal em um hospital por dia, eu entendo que ali você tinha um número de profissionais capacitados para isso. Sim. Hoje, qual é o perfil do profissional que faz ozonoterapia? Não é um perfil do cara que está dentro de um hospital dando plantão ou trabalha numa clínica que está na medicina alopática. Geralmente é o cara que é mais empreendedor, que ele já tem a clínica dele, já atende ou faz home care, ele vai opta por fazer um curso de ozonoterapia para complementar. Justamente porque a gente não tem essa oficialização, né, da ozonoterapia. Mas hoje... Você entende o desafio também de uma instituição como a BOS? Porque, vamos lá, regulamentou, liberou, vamos implantar nas unidades básicas de saúde. Então, você vai ter que fazer estrutura, tem que ter equipamento, tem que ter profissional capacitado, tem que ter orçamento e tem que ter divulgação. E quem que vai divulgar? Os médicos. Se o médico não puder divulgar, a gente vai ter um problema, porque na pirâmide da hierárquica da saúde, o médico ele está em primeiro lugar. Ele que define ali o tratamento que o paciente vai fazer. Então, assim, como que a BOS hoje está se planejando para esse futuro? Porque isso vai chegar, tá? Eu acho que todo o trabalho que está sendo feito pela BOS já há muito tempo, e agora que vai ser feito aí por intermédio do Dr. Coimbra junto à Anvisa, para complementar, unir forças, vai dar um resultado positivo, a gente sabe disso. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho como que a BOS está se preparando para receber? A BOS é uma entidade, né, sem fins lucrativos, uma associação que eu só fui ter noção da complexidade dela quando eu entrei como vice-presidente e posteriormente como presidente, principalmente quando eu assumi a presidência. A BOS, ela, para muitos que não sabem, né, que acham que é só criar uma associação, um instituto e criar um nome, fazer um curso ou alugar um local e fazer aquilo como um ponto de referência, não é só isso. Sim. A BOS tem compromissos com a sociedade, tem compromisso com a população, com os profissionais que são membros, são 5.500 membros, mas hoje são mais de 5.500 membros associados, filiados, com anuidade, normalmente. Isso, do ano passado para cá, aumentamos 1.500. Sim. Quase. Então, assim, tem tido uma demanda, né, uma procura muito grande de filiações, de profissionais querendo entender melhor a ozonoterapia, entendendo que a BOS é realmente a referência como representação da ozonoterapia no Brasil. Né? A gente tem hoje, o que a gente está fazendo hoje para abraçar esse crescimento e esse interesse maior da ozonoterapia, da terapia, tanto dos pacientes como dos profissionais? A BOS promove cursos mensalmente. A gente tem uma sede em São Paulo que a gente promove cursos práticos e teóricos mensalmente, todos os nossos cursos dentro de diretrizes, de protocolos internacionais e dentro do que os conselhos de cada profissão estabelecem de limite.
Então, por exemplo, nós temos cursos para odontologia. Então, a gente vai no conselho ver o que é que está dentro da limitação do dentista para fazer um curso dentro das limitações do dentista. Então, fazemos isso com a veterinária, fazemos isso com a fisioterapia, com a enfermagem. A gente faz cursos dentro do que o conselho de cada um regulamenta, né? São cursos práticos e teóricos, são cursos... Temos a pós-graduação, que aí é uma coisa mais teórica, são 18 meses de curso, dentro de todos os critérios exigidos pelo MEC. Então, é uma pós reconhecida pelo MEC. Já estamos na 3ª turma. Vamos agora, no final do ano, diplomar a 2ª turma e a 3ª turma está no meio do caminho. Certo. A gente vai abrir uma nova turma agora em janeiro, a 4ª turma de pós-graduação. Fechamos uma parceria aí com um grupo muito grande, eu não posso agora, de momento, nós temos uma parceria atual com a FACOP, lá em São Paulo, sim, que é uma faculdade, mas estamos aí negociando, isso poderia ser um assunto de um próximo podcast, porque é um assunto longo, é um assunto de muito interesse. Imagina quantos profissionais pelo Brasil todo vão estar interessados em saber o que é que a BOIS pode estar pensando, está organizando para trazer para eles nos próximos meses. Sim. Então, vai vir aí uma parceria muito forte com um grupo de universidades pelo Brasil todo. Isso está em fase de detalhes de contrato, para que a gente possa oferecer não só os cursos em São Paulo, mas que a gente possa levar para Manaus, para Fortaleza, para Curitiba, para Porto Alegre e para cidades pequenas. Sim. A gente já vem fazendo testes, já fizemos em Recife, já fizemos em Itajaí, agora a gente vai fazer uma coisa maior e vamos levar para o Brasil todo. Quando o senhor falou de onde a ozonoterapia já está atingindo, e nesses cursos mensais e na pós-graduação que nós fazemos, eu abro a pós, eu dou boas-vindas aos alunos, é um boas-vindas introdutório. Né? A gente vê pessoas profissionais de todo lugar do Brasil. No começo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás... 1.300 pessoas acompanhando a gente. Bom, que bacana. No começo, há 3 anos atrás, no começo desses cursos todos, aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, saber a diferença... Quando o professor Coimbra falou de cursos e só de congressos... Só doutor Coimbra, não é professor não, viu? É doutor Coimbra. É uma forma respeitosa que eu tenho de estar aqui do seu lado, uma pessoa que tem uma referência forte na medicina e na ozonoterapia. Mas o fato é que fazemos congressos, 2 congressos anuais na BOIS. Então, olha só o que a BOIS traz para o público geral, né, para os profissionais. Um congresso nacional só com palestrantes nacionais e um congresso internacional onde a gente faz metade dos palestrantes nacionais e metade internacional. Isso todos os anos. Junto a esses congressos, a gente faz cursos pré-congressos, satélites, a gente faz... E vai ramificando. Vai ramificando. Temos especializando para cada área também. Os cursos práticos mensais e as pós-graduação. Isso vem aumentando todo. O último curso que tivemos agora em agosto, eu estava lá fazendo boas-vindas aos alunos, tínhamos lá quase 50 alunos, e eu disse assim, levante a mão quem é da região norte. Um grupo lá levantou a mão. Quem é da região nordeste? Outro grupo. Quem é da região sul? Agora, eu quero que levante a mão só quem é de capitais. Só quem é de capitais. Eu fiz esse teste lá para saber como é que estava a ozonoterapia se espalhando, né? De quase 50 alunos nesse curso, menos de 10 eram de capitais. Ou seja, temos aí, né? Tinha gente de Campina Grande, tinha gente de Patos, também na Paraíba, de Caruaru, de Petrolina, de Itajaí, de Imperatriz. Está ramificado. Está total. Eu digo hoje que se você não conhece na sua cidade, um profissional, cidadezinha pequena, se não já tiver um profissional, na vizinha já tem. Exatamente. Está muito ramificado, isso é muito bom para a gente. E eu fico muito feliz e honrado de estar participando desse momento da BOIS. Sim. A BOIS que tem um crescimento contínuo, desde o início, eu acho que foi ali uma ideia, os idealizadores da época, o doutor Coimbra, o Laí, o Higashi, a Emília, a Ana Cristina, que hoje é a diretora minha científica, e entre outros profissionais, o próprio Efraim, que tiveram aquela ideia no início de fazer essa associação.
deram o pontapé inicial e isso vem crescendo, isso vem evoluindo, isso vem abraçando mais a causa e abraçando mais os brasileiros, os profissionais, né, interessados. E a gente vive um momento muito importante no Brasil hoje, porque a ABOS, hoje com cursos, pós-graduação, congressos, o Brasil ficou muito forte nisso. A gente está conseguindo, de forma ética, de forma correta, preparar nossos profissionais. E essa é uma luta nossa com esse projeto de lei, com a Visa, que a gente tenta regulamentar. Isso é para mostrar que nós estamos capacitando os profissionais de forma correta, de forma Sim. ética, de forma comprometida com o paciente, né? Que isso é o mais importante. Você tem comprometimento com a saúde e com o paciente. Não é com o dinheiro que você vai receber ali do tratamento, não. É com o resultado que você vai oferecer e vai ter do paciente. Isso é o comprometimento humano, né? Sim. Que o brasileiro tem que ter. A gente cresceu, temos tido resultados maravilhosos de índices aí de profissionalização. Inclusive, o senhor falou aí da questão do recurso para o SUS, para a ozonoterapia, mas aí temos um detalhe. Para a felicidade nossa, e o senhor me deu notícias boas aí, eu vou lhe dar outras aqui. Já temos muitos prefeitos que são detentores dos seus próprios recursos e já implantando, já tem muitos prefeitos no ambulatório de ozonoterapia. Isso já está muito... Eu diria assim, hoje, quase todo o estado do Brasil, eu diria pelo menos... Tem pelo menos um... Mais da metade dos estados brasileiros hoje tem pelo menos 1 ou 2 prefeituras que já implantaram já ambulatório, né, em ozonoterapia. Isso é fantástico. E toda semana chega comentário, chega telefonema, mensagem para mim, para minha secretária, pedindo um contato, pedindo um diálogo comigo, com nossos diretores, para que a gente faça novos convênios. O que é que a gente faz? Primeiro a gente apresenta o projeto de levar o ozônio ambulatorialmente para aquele município. O prefeito e o secretário de saúde e os gestores de saúde entendem, né, o quanto vão trazer de benefício, o quanto vão trazer de economicidade ao município. Depois a gente mostra o projeto de capacitação do profissional. Então, o prefeito escolhe lá com o secretário alguns profissionais, mandam lá para a gente faz a capacitação, né, prática, teórica, o profissional passa uns dias lá com a gente e sai diplomado para poder praticar. Então, isso já está sendo feito em alguns municípios, contra, né, ainda uma lei que ainda não foi aprovada, mas assim, o beneficiado maior, que é a população daqueles municípios, aprovam demais isso. E assim é uma coisa, como é que você vai ser contra um negócio desse, né? Porque qualquer um que for dizer assim, olha, esse prefeito está fazendo errado, né? Está fazendo errado, não pode estar fazendo isso. Tá? O prefeito está lá com a caneta, o recurso é dele, não causou morte a ninguém, não causou dano a ninguém, pelo contrário, só beneficiou. Você vai ter coragem de fazer uma canetada e pedir para ele parar de fazer aquilo? Não, e eu quero dizer a quem está nos assistindo ou nos assistirá o seguinte: eu fiz um compromisso comigo mesmo de trabalhar dentro dos meus limites para que a regulamentação da ozonoterapia seja uma realidade rápida no Brasil. E tive a alegria de conseguir uma ajuda e hoje nós, doutor Antônio, representando a ABOS, representando a Associação Internacional de Ozonoterapia, o Alan representando o Dr. Ozônio. E hoje paciente, nós vamos ser recebidos na Anvisa e o assunto é bandeira branca, pedir o empenho da Anvisa para que ela examine todas as exigências, não é isso, doutora? Isso. Todas as exigências, porque nós não queremos sair do quadrado. Não tem um negócio agora aí que não pode sair do quadrado? Doutor, isso até é um assunto que eu gostaria de colocar aqui, até para a gente poder pontuar. A partir do momento que a gente tem ali as regulamentações dos outros conselhos, né? Hoje praticamente todo mundo está regulamentado para atuar com ozonoterapia. O médico ainda na situação regulamentado, mas com terapia experimental. E a gente tem uma adversidade, vou encarar dessa forma, tá? Um revés com a Anvisa em relação aos equipamentos de ozônio. Isso, de uma certa forma, não dá a sensação de que, pô, a gente avançou tanto e aí volta tudo de novo. Porque a ideia, mais ou menos, desse encontro de hoje é a gente falar também dos equipamentos. A gente não vai defender marca nenhuma, não é essa. A história não é essa, mas a gente vai falar
porque o equipamento ele já está sendo utilizado em larga escala na odontologia de forma regulamentada. Então, assim, qual a deficiência de você... Aliás, a diferença de você tratar, por exemplo, uma infecção na boca em tratar uma infecção na perna. ferida, por exemplo, né? Não só diabetes, mas um corte, um acidente, algo assim. Então, assim, qual que é a sensação que passa quando você vê que se avançou, correu. Aí hoje, inclusive, né, o doutor até é presidente da Federação Mundial, é porque eles reconhecem que o Brasil está fazendo um excelente trabalho. Então, mas qual que é como que você passa isso para fora? Fala assim, no Brasil nós somos tão primitivos que acabou de acontecer isso aqui. Como é que Veja, eu acho que é um fato novo, é uma terapia fato novo que eu digo é um assunto para eles, para os mais tradicionais, os mais conservadores, é algo novo. Sim. E pelo que eu venho conversando com eles, é muito a demanda, a procura por terapias, por apresentar terapias novas é muito constante e muito forte. Sim. O número é muito alto. Só que eu disse para eles, olha, vocês têm que saber o que é uma terapia onde... Vocês têm que saber separar uma terapia que já tem um reconhecimento mundial muito forte, já tem uma força forte lá fora, e outros que estão começando aqui no Brasil de qualquer lado, numa esquina, numa clínica, sei lá, num hospital que não está seguindo as regras de pesquisa e tal. Você tem que saber, essa daqui já está mais avançada, essa daqui já tem lá na Europa, já está sendo feita. Então, vamos ter mais atenção com isso, que eu acho que é o que a gente vai, como... O professor Coimbra falou, a gente vai de bandeira branca, a gente vai no diálogo, na boa conversa, no bom profissionalismo que deve ter, mas a gente tentar sensibilizar as autoridades da Anvisa de dizer que, olha, vamos ter um olhar com mais carinho com esse assunto, porque é uma coisa que a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo de beneficiar a população e os outros profissionais estão subindo, os que não fazem eticamente. Você se lembra, Antônio, de uma pesquisa que foi feita no Hospital das Clínicas em 2010, que o ozônio foi o único produto que destruiu a famosa bactéria KPC? Sim. Você lembra vamos dizer, da alegria que os meios de comunicação publicaram? Foi Por incrível. que parou ali? Por que o Hospital das Clínicas não continuou fazendo pesquisa naquela hora que estava quente o assunto? Calor, no momento, Exatamente. né? Por que será? São interrogações que a gente não sabe. Mas o fato é que eu acho que pelo volume de profissionais hoje que o Brasil tem, né? Interessados os interessados que ainda não praticam e os que já praticam, aí falando em odontologia, fisioterapia, enfermagem, imagina a força que isso já está no Brasil hoje, fez com que a Boys cresça, acabou que a Boys cresceu mais, né? A gente tem hoje uma responsabilidade bem maior do que tinha alguns anos atrás, e isso também nos fez forte lá fora, que o Brasil, por ser um país continental, né, todo mundo já tem um olhar já especial para o Brasil, né? Então, quando a gente ganhou essa dimensão, essa quantidade de artigos sendo publicados, sendo estudados, muita gente fazendo publicações e trabalhos, o Brasil ganhou essa importância. Esse ano, no Congresso Mundial de Ozonioterapia, que aconteceu em Bucareste, na Romênia, esse Congresso Mundial, ele acontece de 2 em 2 anos, professor Coimbra. Onde todos os participantes, todos os membros, países membros da federação participam como convidados principais e qualquer profissional de saúde, médico principalmente, podem ir para o congresso normalmente. Nesse congresso se faz uma eleição da cadeira, de todas as cadeiras da diretoria lá da federação. E eu, no primeiro ano de mandato como presidente, eu disse assim, como é que funciona isso? Não, só pode participar da diretoria, da eleição, da campanha, quem for presidente ou quem já tenha sido presidente de alguma associação nacional. Eu disse, então eu estou habilitado para participar da disputa. E falaram, tá. Então eu disse, o Brasil, pelo tamanho que é, pela quantidade de profissionais e pela dimensão, pelo trabalho que vem fazendo, pelo interesse, pelos profissionais, pela briga, os profissionais brilhantes que nós já temos fazendo ozonioterapia, eu disse, olha, a gente precisa de uma vaga aí, que seja na diretoria científica, na financeira, na administrativa,
na de coletar dados, qualquer uma. O Temos que Brasil estar temos que estar na executiva. E aí eu tive a grata e a felicidade e honrosa de cair um pouco na graça do europeu. O europeu sempre foi muito simpatizante pelo Brasil, né? E disse, olha, Antônio, a gente nunca teve... Você disputar uma diretoria, tudo bem. Nenhum diretor, mesmo sendo um diretor qualquer, o brasileiro nunca tinha ocupado. Sim. Então, ele disse, olha, você tem direito também de participar da disputa para presidente. Aí eu disse, olha, é um desafio a mais, né? Mas eu sou alimentado de desafios na minha vida. Então, eu disse, por que não? A gente não pode. Agora, eu disse o seguinte, isso foi um papo com o então presidente na época da federação, e eu disse a ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu posso disputar, mas se eu sentir que há algum racha, algum desânimo, algum desentendimento entre as partes, eu estou fora. Porque eu quero a união da federação, eu quero a federação, pelo contrário, eu quero a federação mais forte, né? E foi quando meu nome foi ganhando força com as propostas, mostrando o que a gente vinha fazendo no Brasil de pós-graduação, de curso, de trabalho no Congresso, e mostrando que isso tinha evoluído, e disse, olha, Antônio é uma pessoa jovem que pode trazer novas ideias, que pode trazer novos pensamentos, nova gestão aqui para dentro da federação. E está comprometida. E aí disputamos. Num primeiro momento tinha um americano também querendo disputar, porque os Estados Unidos também nunca ocupou a cadeira de presidente. A gente foi ali até os últimos as horas disputando, mas era uma disputa saudável, onde ele se apresentava com a proposta, eu fazia a minha apresentação. Teve um fato muito importante, que foi o Itamaraty, a embaixada, através da embaixadora da Romênia, ela nos ajudou, ela aceitou a causa, ela abraçou a causa, né, e disse assim, olha, doutor Antônio, o Brasil está com você nessa. E aí abriu a porta da embaixada, tivemos um almoço oferecido para toda a federação. Que beleza. Onde participou ali o presidente da federação atual, o presidente da Federação Europeia, Asiática, da Romênia, presidente da Sociedade Romena de Geriatria, que eu sou geriatra, então estava lá comigo. Fizemos um almoço em prol do meu apoio, de apoiar a minha candidatura. E no momento seguinte, tivemos o aperto de mão do americano, onde ele disse assim... Você é o novo presidente. É melhor estarmos juntos. Você conseguiu convergir todo mundo na mesma direção, na mesma ideia, no mesmo pensamento, numa união, numa energia nova, numa energia diferente, e a aposta vai ser com você. Eu estou junto com você. Então, foi muito bacana isso. Viu? Parabéns. Antônio, eu vou te fazer um pedido. Você, como geriatra, sabe que no Brasil o número de geriatras é pequeno demais. Talvez você não tenha lido ou tenha lido o Estatuto do Idoso. Artigo 15, que diz o seguinte: o idoso tem direito de ser assistido por um geriatra. Mas não existe geriatra no Brasil que possa atender pelo menos 5% dos idosos. Não tem. E eu estou absolutamente empenhado em trabalhar também para que o Brasil se convença da importância de formar geriatras. Coisa maravilhosa ouvir isso. E eu preciso da sua ajuda. Já tem desde já. Então, veja bem, vamos dar só dois números. A população de crianças no Brasil é de 30%, de idosos é 15%. Para atender 30% da população, que é de pediatra, o Brasil tem 30 mil pediatras. Para atender os 15% de idosos... Não tem 2.000. Não chega a 2.000. Então, você vê que há uma falência total na formação de geriatras. Você que já está tão vitorioso na área de ozônio, me aceita aí para ser seu assistente, para gente formar, ajudar a formar geriatras nesse Brasil, que
a tendência é que a população de idosos aumente. Em 2033 já a tendência que vai Brasil, inverter, né, a pirâmide. O Brasil é um país, eu tô tá ficando velho. Eu tô concluindo um mestrado em gerontologia, que são os fatores que fazem a gente envelhecer, né? Isso é um mestrado na Católica lá em Braga, lá em Portugal. E Portugal é um país já envelhecido, né? É um país já com maior número de idosos do que criança, é diferente daqui. Nós, o Brasil, somos um país em envelhecimento. Nós estamos em processo de... Mas numa velocidade acelerada. Acelerada a gente está tendo menos filhos também, né? Tá tendo menos a nossa filhos. média é 1,7. Exato. Já está abaixo da França, por menos exemplo. filhos e aí você acaba tendo mais adultos e lá na frente vai ter mais idosos. O que não está acompanhando essa velocidade são os olhares das autoridades com esse projeto. Com esse projeto de ter mais geriatra, de ter mais atenção aos cuidados com os idosos, seja nas vias, nos órgãos públicos, nas vias públicas, nas instituições que promovem saúde, que promovem atenção à saúde ou à doença do idoso. A gente está tendo uma velocidade assim, lenta. A gente poderia estar numa velocidade maior. A intenção é até boa de muitos parlamentares que eu venho conversando. Existe uma comissão de idosos no Congresso, na Câmara dos Deputados, que eu conhecia, Pedro Cunha Lima está lá, o deputado Pedro, deputada Tereza. Tive conversando com eles têm um pensamento muito bom para o idoso, só que o olhar ainda das autoridades, aí eu falo de todos, seja de governantes, governadores, ministros, prefeitos, ainda não é a devida, digamos assim. Eu não vou dizer ruim, vou dizer devida, né? Deveríamos pensar, eles estão jovens, não estão pensando que eles também vão ser idosos amanhã, né? Sim. Precisamos ter esse cuidado. Mas conte comigo, eu como praticante aí, né? Como defensor da geriatria, como assim, praticante da área, né? Fazer uma geriatria pensando no bem-estar, na evolução, numa geriatria sem doença, numa geriatria onde você tem uma qualidade de vida melhor. Eu quero defender isso com todas as forças que eu tiver. Porque, veja bem, eu tenho 92 anos. Eu tive aquilo que na medicina nós chamamos o envelhecimento bem-sucedido, né? Não tenho doença nenhuma, mas isso não é a regra geral. Sim. Nós temos as morbidades que hoje, vamos dizer, fazem com que o idoso tenha uma qualidade de vida de má qualidade de vida. E não tem o especialista para socorrê-lo naquele momento em que ele mais precisa, que é no momento das complicações. Das complicações. É um fato. Eu primeiro quero lhe dizer que o senhor está realmente super bem. Se não fala a idade para nós aqui, ninguém acredita. Né? Porque não é o padrão, que, como o senhor falou, não é o padrão que se tem no Brasil, de envelhecimento. Então, o senhor tem a cabeça, os números, tem coisa aí que o senhor está puxando de números aí que já me fugiu da memória aí, está na sua bem guardada aí. Mas o fato realmente é difícil, a gente não tem ainda essa atenção, essa quantidade de profissionais com atenção aos idosos, não temos políticas públicas fortes em relação a isso, até temos ideias boas, né? Às vezes essa questão tem muita coisa boa que funciona aqui no Brasil, por exemplo, essa questão de fila, né, de preferencial para idoso, de vaga de carro para idoso, isso é muito bom. Agora inclusive já não tem para o super idoso. O super idoso. Você sabia ou não? Acima de 80, né? Então, assim, isso fora do país aí, não tem isso, não. Sim. Mas, em compensação, questão do lar, do convivência, de normas, de direitos, isso a gente ainda tem que trabalhar muito para isso. E ajuda, porque, veja bem, quanto idoso está tomando 5, 6, 7 medicamentos e não tem ninguém para dar um auxílio para ele. Não, e o pior, toma né, medicamento errado, na hora errada. Por quê? Porque está faltando alguém ali perto dele que possa ajudá-lo. Uma equipe multidisciplinar também. Exato. Né? E o pior de tudo, né, doutor? Como o senhor mesmo comentou já em outras oportunidades,
o Estatuto do Idoso também garante que o idoso ele tem acesso gratuito aos remédios. E isso não é cumprido. Exatamente. Então, o do idoso que já é aposentado, a aposentadoria lá embaixo, ainda o cara gasta 50% do orçamento dele com remédio. Isso é um absurdo. E lá no Estatuto do Idoso está escrito que o Estado é obrigado a oferecer esse medicamento sem nenhum custo. Gratuitamente é a palavra que usam. Mas, Gratuitamente. Assim, deixa eu só falar uma coisa que, infelizmente, né, o papo está muito bom, eu gostaria que fosse mais, né? Mas a gente está aqui em cima da hora para o nosso compromisso principal aí do dia. Mas eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui para você, doutor Antônio, antes de a gente encerrar. E eu gostaria de fazer também aqui um esclarecimento, porque o doutor Coimbra, ele é candidato a deputado federal, a principal bandeira dele é realmente a ozonoterapia, e eu queria deixar aqui esse canal aberto para quem quiser for deputado, candidato a qualquer cargo público, quiser vir aqui debater saúde com a gente, como já houve no episódio passado, a gente conversou com a Janaína Pascoal. Então, bom. Assim, o canal tá aberto, tá? Então, só entre em contato com a gente. Entra nas nossas mídias sociais, lá no Instagram da Saúde com Ozônio, Dr. Ozônio, ou no meu mesmo também, pessoal. Pode entrar no do Augusto Rocha, lá chamar lá e falar, eu quero falar sobre saúde aí no podcast da saúde. O canal tá aberto para quem quiser falar com a gente. E aí a pergunta que eu vou te fazer, são 2 perguntas, na verdade, pra gente encerrar aqui esse curtas, né? Perguntas curtas. Eu gosto de falar, então eu me estendo. Né? Primeira pergunta é o seguinte, o Brasil nunca foi pioneiro em nada, tá? Assim, a gente, quer dizer, eu não vou generalizar, mas em pouca coisa relevante para o mundo. Você acha que com todo o pioneirismo que a gente está construindo aqui, essa estratégia que a gente está fazendo para a ozonoterapia se tornar grande no Brasil, a gente pode ser referência para o mundo na ozonoterapia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: depois que você, como você está contribuindo bastante com a ozonoterapia, você acha que de repente o seu próximo desafio aí de vida seria comprar essa briga aí da geriatria, como bem colocou aqui o Dr. Coimbra? Você tem isso em mente ou não? É algo que você quer contribuir assim para larga escala, como você está fazendo na ozonoterapia? Veja, posso começar a responder? Pode começar. Primeiro, eu acho que a gente tem uma legislação aqui de saúde diferente de muitos países aí pelo mundo, né? Sim. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter que ter, depois de aprovada essa lei, a gente vai dar aos profissionais segurança para poder praticar de forma ética, né, de forma científica, de forma correta a ozonoterapia. Então, eu defendo isso em todo discurso que eu faço, em todo lugar que eu vou, eu digo, o profissional tem que estar preparado, não tem ansiedade de trazer o paciente. Não pequem por excesso de visibilidade, de rede social, de tudo, de querer encher sua agenda. Sim. Faça um trabalho ético, correto, científico, humano, que sua agenda, você Sim. vai ter seus pacientes. É consequência, então, né? É consequência. Então, esse trabalho está sendo muito bem feito aqui no Brasil e está gerando frutos em relação, eu vejo isso dentro dos parlamentares, que eu espero que o senhor volte a ocupar aquela cadeira lá, uma cadeira lá da Câmara dos Deputados, porque o que eu vi o ano passado, uma coisa muito, muito bacana, que foi na hora dos debates e da aprovação da lei entre os deputados o ano passado, teve a hora que o presidente da sessão fazia assim, vamos botar para votação agora. Quem quer fazer seu voto relatado, né? Declarado. Aí começou. Outro. Quando a gente viu, tinha uma fila pedindo para falar. E o presidente foi dando a voz, né, para cada um. E cada um que dizia assim, olha, eu nem sabia que isso ia ser votado hoje, né? Descobri agora de manhã, mas assim, meu parente faz, minha irmã faz, meu amigo faz, eu quero aprovar isso porque a população brasileira precisa se beneficiar com isso, tal e tal. E começou uma alegria porque, lógico que os primeiros votos, ou eu esperava a favor ou contrário, né? Porque são os primeiros que querem falar para influenciar os demais. Da metade para o fim, foram votos voluntários, foram deputados assim que disseram assim, não, isso não pode estar parado, isso tem que evoluir, isso tem que avançar, isso tem que ser aprovado aqui. Né? Foi lindo e foi emocionante, eu chorei muito nesse dia na Comissão de Seguridade Social e
foi aprovado, isso virou notícia no Brasil e no mundo. Tanto que quando eu cheguei lá fora, e para minha candidatura a presidente da Federação Mundial, isso foi muito positivo e significativo, porque qual é o país no mundo que tem uma lei onde dá poderes para os profissionais praticarem a ozonoterapia com segurança, sem perseguição e com verba. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente deu o exemplo aqui no começo do SUS, isso da ozonoterapia pode ser também um marco para a saúde no Brasil. Você pode ter uma situação, uma terapia que é, pelo que está na lei, é uma terapia, se Deus quiser, vai ser aprovada como uma terapia complementar. É como se fosse uma fisioterapia, Sim. no caso da dor. Você faz um analgésico anti-inflamatório e faz fisioterapia ou ultrassom. Você teria também a chance de fazer a ozonoterapia como uma forma complementar daquela doença. Isso é o projeto de lei que está lá hoje. E todo profissional, para praticar a ozonoterapia, tem que ser formado, tem que ser graduado na área de saúde. Isso é o projeto de lei que está tramitando, já passou pelos deputados, voltou para o Senado na etapa final. Isso vai dar segurança, oportunidade e recurso para os profissionais no Brasil todo e para a população atingir. Isso vai ser inédito, pioneiro no mundo todo. Nós temos países aí fazendo ozonoterapia já liberada, reconhecida, consolidada, como é na Alemanha, como é em Portugal, como é na Espanha, mas não tem uma... Não tem previsão no orçamento do governo, por Até exemplo. tem países como a Áustria e Rússia que já aprovaram lei, mas não tão forte como essa que nós estamos fazendo. Então a resposta vai ser muito boa e vai ser uma referência, vai ser uma coisa que vai ser exemplo no mundo todo. Bom, eu estou louco, estou ansioso para essa vitória que não é minha. Eu digo, é uma vitória da população brasileira, primeiro porque vai ser a maior beneficiada, dos profissionais que poderão ter acesso a essa terapia para levar seus pacientes. Sim. A nós da ABOS, eu falo Sim. nós da ABOS, toda a história da ABOS. Meu congresso do ano passado, a gente disse assim, eu quero todos os ex-presidentes no nosso congresso participando. Então, isso faz parte da história e agora para o mundo na Federação Mundial. Então, vamos sim ser pioneiros no mundo com isso, vamos ser fortes, vamos levar uma coisa diferente que não tem aí por Olha fora. A oportunidade que nós temos. Eu vou te dar uma sugestão que você naturalmente vai aceitar de pleno. Convide todos os fundadores, todas as vezes que tiver um curso lá na ABOS. Tá aceita a sugestão. Sim. Tá aceita a sugestão. O pessoal vê, né, aquele passinho que foi dado lá atrás. Lógico, é o que eu falei no começo aqui. Lógico, todo evento a gente tenta trazer alguma novidade, né? Sim. O evento nosso internacional do ano passado foi meu primeiro. A gente veio na minha cabeça, como eu tinha uma questão de dar, valorizar os ex-presidentes, porque me antecederam, né, o que é que fizeram para a gestão econômica, de cursos e tal. Eu queria valorizar e tinha a figura do Dr. Arnoldo, que tinha falecido há pouco tempo, e eu queria também homenageá-lo. Então, a gente acabou chamando os ex-presidentes. Mas essa está no meu aceite do nosso próximo evento em novembro. 3, 4 e 5 de novembro temos nosso próximo Congresso Internacional, Congresso Internacional e Medicina Integrativa, a gente de saúde integrativa, melhor dizendo. Sim. A gente está trazendo também para a BOS e para os associados, para os filiados e para né? a comunidade toda, uma coisa interessante. Eu sempre dizia assim, nossa, o ozônio é bom para inflamação, é bom para dor. Mas peraí, se a pessoa não tiver o intestino bom, o ozônio vai funcionar tão bem? Se a pessoa não está nutrida, ela tiver com deficiência de vitamina D, de ferro, de B12, ela vai se beneficiar tão bem da ozônio? Será que ela oxidada, ela inflamada, ela vai ter tanto benefício da ozônio? Eu comecei a trazer para dentro dos nossos cursos profissionais que ajudam a gente nesse sentido. Então, por exemplo, no nosso evento a gente traz um nutricionista para mostrar a importância de ter o olhar cuidadoso, de pelo menos indicar o paciente para o nutricionista, para que ele cuide da flora intestinal e o paciente se beneficiar melhor da ozonoterapia. Então, a gente tem hoje nutrólogos, nutricionistas, endócrinos,
fisioterapeuta, todos trabalhando em prol de um paciente de forma multidisciplinar, né? Não entender que a ozonioterapia ela não é alternativa, ela não é exclusiva, ela complementa o que você está fazendo, seja alimentar, seja de hábitos, seja terapêutico, porque a pessoa pode fazer um tratamento só com hábitos saudáveis. Sim. Né? Se você controlar estresse, se você controlar, tiver atividade física, tiver um bom sono, tiver alimentação adequada, você já está tratando a doença já aí. Então, Exatamente. tudo é um conjunto. A gente está levando todas essas importâncias dentro do nosso projeto. Então, por isso que chama Congresso de Ozonioterapia com Saúde Integrativa. Legal, certo? bacana. Uma sugestão é a seguinte. Tem um monte de pergunta no chat que eu vou pedir desculpa para vocês, mas a gente não vai conseguir fazer. Nós não tivemos oportunidade de testarmos, né, em grande escala o ozônio na Covid. Mas está acontecendo aí a varíola do macaco, não é isso? Em número bem menor, e que é uma virose. Que é uma virose. E que eu tenho quase certeza que poderia ser beneficiada. Poderia ser beneficiada. Essa pode ser, eu já soube, já chegou no meu ouvido, né? A borboletinha já passou aqui dizendo que tem lugares no mundo já fazendo pesquisa nesse sentido. Como tinha também com ozônio, ainda tem. Então, deve vir nas próximas semanas, nos próximos meses, alguma coisa desse sentido. Dentro da BOIS, a gente tem parcerias e pesquisa sendo feita, mas hoje não nesse assunto, não. Né? Nesse assunto, não. Mas pode ser, é uma sugestão. É uma sugestão. E sobre a geriatria? A outra pergunta sobre a geriatria, você disse que do empenho na geriatria, né? No tema geriatria, no tema idoso no mundo. Isso é uma bandeira minha. Eu pratico a geriatria desde a minha formação, praticamente. Meu pai é geriatra, meu pai é cardiologista geriatra, atuante ainda, a quem eu devo aí digamos assim, muitas considerações honrosas de estudo, de referência, de exemplo para mim, seja como homem, seja como profissional. Então, ele é um dos pioneiros aí na geriatria no Brasil. A geriatria que na época dele tinha 3 lugares no Brasil. Na minha época, que eu me formei também, eram 2, 3, tinha aí uns 5 a mais aí, talvez, e ainda falta muitas faculdades terem a disciplina, a pós-graduação ou a residência de geriatria. O fato de estar defendendo a geriatria, eu penso muito mais no resultado final, que seria o benefício do idoso, né? Eu não sei se o intuito da sua pergunta foi saber se eu estaria aí participando politicamente dessa defesa ou profissionalmente. Na verdade, a ideia é o seguinte, a pergunta que eu fiz foi porque hoje a BOS ela é uma associação política, porque ela tem um papel na sociedade ali. E a geriatria, existe uma necessidade já vigente da população idosa e vai se agravar se a gente não tomar atitude. É interesse público. Exatamente. A minha pergunta é o quê? Será que, de repente, que você atingiu tudo que você tinha que atingir ali na ozonioterapia, agora eu vou fazer o que eu fiz ali Se isso já passou pela sua cabeça, não, tudo bem, mas isso pode acontecer. Veja só, essa missão precisa tocar o coração, Veja só, eu tenho... esse bate-papo final aqui foi bom porque eu estou pensando aqui numa situação. Eu posso criar dentro da BOIS um segmento, um braço, onde se tem um cuidado daquela terapia, né? Com o idoso. Né? Eu posso... Tem que linkar a terapia com os idosos. Exatamente. Então, a gente pode criar um braço dentro da BOIS, onde a gente trabalharia os interesses da geriatria. Aí sim é um fato. Excelente. Outro fato que aí também, para pelo menos encerrar minha participação, eu sou diretor e sou membro de outras instituições aqui pelo Brasil. Legal. Então, assim, e nessas outras instituições eu defendo a geriatria. Legal. Eu defendo a saúde do Brasil. Dentro dela aí já vai o contrário. Dentro do que eu defendo nas outras instituições, eu defendo tem um bracinho da ozonioterapia nisso. Legal. Mas, por exemplo, eu sou membro aqui do Sindicato dos Médicos aqui de Brasília. Eu faço sou conselheiro, eu faço a parte de projetos parlamentares aqui. A gente eu que brigo pelos assuntos ligados ao Sindicato dos Médicos dentro do Congresso. Uhum. Então, dentro das pautas que a gente leva para o Congresso, está ali a geriatria, isso não tenha dúvida. Sim.
né? Faço parte também da Sociedade de Termografia, Latino-Americana de Termografia. Dentro dessa sociedade, eu defendo o uso para diagnóstico de doenças degenerativas da termografia. Faço parte da sociedade, uma sociedade nova que está surgindo agora, de medicina integrativa, onde Legal. eu também sou diretor. Dentro da medicina integrativa, que você engloba várias especialidades médicas e também vários profissionais da área de saúde, fisioterapeuta, nutrição, enfermeiro, eu estou ali dentro também defendendo a questão da geriatria. Sim. Então, a geriatria, ela está comigo em outros projetos fora da BOIS. Tá? Mas é uma boa ideia trazer também ela como um braço dentro da BOIS sem problema nenhum. Eu não vejo, acho que é até uma ideia que mais outra aí que a gente aprende. Que Demos a gente a pauta, né? Como a gente fala, demos a pauta. Mas isso aí, só para encerrar aqui, doutor, eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos. Falar de novo para vocês, para quem não pegou no começo, cara, isso aqui foi um encontro, assim, coisa de outro mundo mesmo, porque quando o Dr. Coimbra te ligou, eu tava ao lado dele, e eu ouvi você falou que, eu tô exatamente agora na frente do computador, reservando a minha passagem para Brasília, e a gente já tava com esse compromisso. Não tem como chegar numa Anvisa para falar de ozonoterapia se você não estiver presente. Eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento e tem que ter esse respeito também pela instituição, que hoje é representado por você e pelos demais. E também deixar aqui também o meu agradecimento ao Dr. Coimbra, que cara, vem aí, eu estou acompanhando, conheço o Dr. Coimbra há mais de 7 anos, eu vejo o empenho dele, não só pela ozonoterapia, mas por outras causas, muitas coisas que ele defende aí, que depois aí, fora do ar, a gente vai conversar sobre isso, se tiver oportunidade. E falar que eu sou, além de admirador, eu fui paciente do Dr. Coimbra e vou ajudá-lo aí nessa nova empleitada aí. O meu voto o senhor já tem para deputado federal. Quero o seu apoio, não é só o voto. Exatamente. Quando alguém fala para mim, olha, você já tem o meu voto, eu falo, estou precisando do apoio. E aí, cara... Que o apoio traz outro voto. Exatamente. E assim, pedir para quem realmente quer que a ozonoterapia se desenvolva, vá buscar as fontes oficiais de informação. E eu sempre falo o seguinte, a gente tem a bancada da bala, a bancada do agro. Vamos fazer a bancada da ozonoterapia também, porque isso, como você bem disse, vai ramificando para muitas coisas. Porque da ozonoterapia você complementa ali com as terapias nutricionais, injetáveis, aí você vem com a termografia, aí você vem com a parte ortomolecular que abrange quase tudo praticamente, e aí vai levando outras coisas que a gente vai ter uma saúde de melhor qualidade e se a pauta crescer, por exemplo, dentro do Congresso, isso vai ser acessível para todo mundo. E a gente sabe que hoje é difícil o acesso para quem não tem recurso, poder acessar, né, poder ter direito a fazer tratamento com essas terapias. Bom, enfim, se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para a gente poder encerrar? Eu queria agradecer ao nosso senador, que foi... Eu me socorri dele para poder ter essa reunião hoje na Anvisa, então eu quero agradecer de coração. Senador Chico Mendes. Chico Rodrigues, desculpa. Eu tenho certeza de que Chico hoje tá na mente. Nós vamos ter uma vitória. Eu não sei o tamanho da vitória, mas que nós a teremos. Primeiro passo, com certeza. Principalmente porque nós conseguimos arrastar o Antônio para lá. Doutor, o senhor gostaria de falar alguma coisa, deixar algum recado final para essa galera que tem 1.300 pessoas ouvindo a gente? Como você falou, realmente tinha que conectar isso, é uma coisa do universo mesmo, eu acredito muito nisso, eu não acredito em coincidências, eu acredito em feitos, em colocações que ele lá em cima faz, ele coloca as pessoas, coloca as energias, coloca as situações em conexão. Então, aconteceu isso, aceitei de pronto o convite para participar dessa reunião hoje, agradeço demais esse convite ao professor Coimbra, a você, Alan, pelo convite daqui de participar desse programa, que eu acho que traz um benefício maravilhoso para a população, está aí esses 1.300 assistindo agora online, fora os que ainda vão assistir lá na frente. Sim. Então, é bacana saber o quanto isso está gerando de interesse, né? Exato. Então, é fantástico. Agradeço a todos que fazem parte da produção do Podcast da Saúde. Espero vir aqui ainda com outras novidades, né? Lá em breve. Certeza. Hoje foi um episódio mais curtinho, mas geralmente a gente faz outra coisa. Vamos fazer outro encontro bacana, outro juntos. Eu espero com outras novidades, com outros avanços. A gente pode vir aqui para falar
em outra oportunidade, dos benefícios e até dos eventos que vão vir aí pela frente. Ótimo, Ozonioterapia excelente. no Brasil e no mundo. Tem várias perguntas sobre isso, mas infelizmente não a dá. gente não vai fazer. Quero deixar aqui quem quiser saber mais sobre a ozonioterapia, Isso, nos deixa o achem. site, Temos o pode falar. site da Boys. A gente vai colocar no link da Já vai colocar no link, também. pronto. Temos também o Instagram, Facebook, então é muito fácil hoje nos achar nas redes sociais. Lá vão encontrar todas as informações sobre a ozônio, a situação da ozônio no Brasil e no mundo. Esse link hoje com a federação é muito forte, então, Federação Mundial. Então, procurem informação, entrem em contato, estejam junto conosco nessa luta. Eu acho que é uma oportunidade única que o Brasil está vivendo agora. Sim. Vamos vencer todo dia a gente dá um passo. Exatamente. E obrigado a todos por estar assistindo. Espero realmente um novo convite e contem comigo, tá? Exatamente. Para essa luta. É isso aí, vai ter com certeza. Pessoal, é o seguinte, galera da ozonioterapia, stakeholders, todos os profissionais de saúde, pacientes, eu acho que chegou a hora da gente se unir. A gente está vendo aí exemplos do Brasil, né, de desunião, né, que está provocando muitas coisas negativas, mas a gente, como grande entusiasta da ozonioterapia, a gente tem um compromisso aqui de pedir esse chamamento para vocês. Observem aí os avanços da ozonioterapia, o que ela pode fazer, e como eu sempre digo, tá? O nosso interesse aqui é trazer informação de qualidade, uma informação que você possa aproveitar, não para você só, mas se você puder contribuir, repassar e compartilhar com outras pessoas, faça isso, porque você vai levar a um benefício muito grande. Agradecer novamente ao Dr. Antônio, Dr. Coimbra, e dizer para vocês o seguinte, a ozonioterapia, ela é uma terapia que, teoricamente, nova, que não é muito conhecida, mas a missão desse canal aqui é tornar conhecida. Se você ajudar a gente a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com a sua família, você também vai ajudar um pouquinho a gente aqui. Então, não deixa de fazer, é só ir lá, pegar, dar o compartilhar, hoje é fácil, todo mundo tem acesso à internet, fica fácil de resolver. Tá bom, gente? Agradecer também ao nosso patrocinador, são as clínicas Dr. Ozônio, ela que proporciona essa estrutura aqui para a gente poder trazer pessoas, referências como o Dr. Antônio, como o Dr. Coimbra, os que já passaram por aqui, que vão passar, para a gente poder tornar a ozonioterapia cada vez mais ampla e divulgada nesse país que merece essa terapia.